Sendo f de x igual a x ao cubo e na 3x, determine a derivada segunda da f de x. Então vamos calcular essas derivadas sucessivas. Então, para calcular a primeira derivada, a gente vai utilizar aqui a regra do produto, né? Porque nós temos uma função y do tipo u vezes v, o produto de duas funções que dependem da mesma variável. Então a derivada vai seguir a seguinte regra: eu vou derivar u, multiplicar por v e somar com a derivada de v vezes u. Tá? Então essa função aqui a gente vai separar da seguinte forma: esse primeiro termo aqui nós vamos chamar de u, né? esse primeiro fator, x cubo de u, e na 3x vamos chamar de v. Tá? Então aqui é meu u e aqui é meu v. Para isso eu preciso das derivadas de u e v, para aplicar depois na regra. Então, como eu chamei meu u de x ao cubo, a derivada de u vai ser 3x ao quadrado. O v é a função e na 3x, cuja derivada vai ser a derivada do expoente, que é 3, vezes o próprio termo e na 3x. E agora a gente aplica na regra. Então a f' de x vai ser o', que é 3x quadrado, vezes o v, que é e na 3x, mais a derivada de v, que é 3e na 3x, vezes u, que é x ao cubo. Certo? Então aqui está a nossa derivada primeira. Aqui a gente pode fazer um tratamento e colocar e na 3x em evidência. Tá? Então vamos ter que a f de x vai ser, colocando e na x em evidência, a gente vai ficar com x ao cubo mais 3x ao quadrado, vezes e na 3x. Desculpa, tem esse 3 aqui que multiplica, né, o x cubo. Então vai ficar 3x cubo mais 3x ao quadrado e na 3x. Tá bom? Então essa é a primeira derivada da f de x. Agora a gente vai determinar, né, calcular a derivada segunda utilizando também a mesma regra, né, a regra do produto. Só que agora o meu u, que é o primeiro fator, vai ser todo esse parênteses aqui. Tá bom? Então essa regra de u e v foi calculada para a primeira derivada. Agora para a segunda derivada, o meu u vai ser a expressão 3x ao cubo mais 3x ao quadrado, cuja derivada de u vai ser 9x quadrado mais 6x. Ok? O meu v continua o mesmo, tá? Vai ser na 3x, o meu v está aqui, e a derivada de v vai ser 3e na 3x. Agora eu aplico, né, a derivada segunda, a regra do produto para determinar a derivada segunda. Então eu vou ter u' vezes v, então essa expressão vezes e na 3x. Então nós vamos ter 9x ao quadrado mais 6x, que multiplica e na 3x, mais v' vezes u. Então essa expressão vezes o v'. Então nós vamos ter 3x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes 3e na 3x. Certo? Aqui nós também podemos colocar o e na 3x em evidência. A gente vai ficar com f de x igual e na 3x em evidência. Vai ficar esse parênteses aqui, 9x ao quadrado mais 6x. E aqui vai ficar esse parênteses vezes 3, né? Porque eu coloquei o e na 3x em evidência. Então esse 3 eu distribuo aqui dentro desse parênteses. Vai ficar mais 9x ao cubo mais
9x ao quadrado. Aqui podemos agrupar os termos semelhantes, então derivada segunda de x vai ser e elevado na 3x, começando, né, pelo menor expoente aqui, 6x, depois o quadrado, eu somo, né, 9x quadrado com 9x quadrado, que vai dar 18x quadrado, e por fim 9x cubo. Tá? Aqui você pode colocar 3x em evidência, né? Todos são múltiplos de 3x. Então a f duas linhas de x pode ser escrita de uma forma mais simplificada como 3x e na 3x, que multiplica, dividindo tudo isso aqui por 3x, nós vamos ter 2 mais 6x mais 3x ao quadrado. Ok? Então aqui está a derivada segunda da f de x e com isso finalizamos esse exercício.